muito boa tarde, bem-vindo a mais uma emissão destas conversas na Eclésia. Ao longo do mês de agosto vamos percorrendo o país, de norte a sul e as ilhas. Hoje tenho o gosto de ter comigo a doutora Rosário Machado, é responsável pelo Departamento da Cultura da Câmara Municipal da Maré. Aliás, já tivemos a oportunidade de nos encontrar antes nesse bonito e lindíssimo local do nosso país. Muito obrigado por estar connosco, por aceitar o convite para esta conversa. Em primeiro lugar, perceber consigo, estamos a falar especificamente num espaço que é da Diocese do Porto, numa reflexão sobre este território que é um território histórico, com muitas marcas do passado e muito património para oferecer também ao presente. Qual é a importância desta marca patrimonial nesse território e na vida das pessoas que hoje o ocupam? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto enorme estar convosco. Quando falamos em Portugal, falamos claramente numa ucronia histórica de uma riqueza enorme que nos explica a nossa humanidade, a nossa explicação como nação e, de facto, é sempre uma descoberta extraordinária. Quando falamos deste território até mais alargado, agora assumindo eu funções no município de Amarante, até o mês passado estive em funções na Rota do Românico e quando vimos descobrir este território alargado, descobrimos desde logo quase, até na própria paisagem, uma enciclopédia de história da arte, porque conseguimos perceber que este território conjuga ao nível daquilo que é o testemunho edificado patrimonial, um tempo enorme desde a pré-história até à nossa contemporaneidade. E é interessante porque e no âmbito da Rota do Românico, quando se iniciou o projeto e tendo o Românico como a base de um produto estruturado, que apesar de ser um projeto maior para além da componente de turismo, que vai desde a conservação e salvaguarda a todo o envolvimento de comunidade, percebemos a importância que era ligar as pessoas ao território através do património. E isso passava muito pela ajuda na descoberta, na interpretação, na partilha de conhecimento. Eu peço desculpa interromper, mas era exatamente o que eu queria perguntar para quem esteja a ouvir. O facto de o património existir há muito tempo e até das pessoas estarem habituadas a passar por ele, não quer dizer muitas vezes que se compreenda o que é que está ali, não é? É necessário uma tradução. É exatamente isso, e nós sentimos no terreno. Nós costumamos dizer que as pedras são muito bonitas, mas não falam. Apesar de isto é quase uma contradição, mas no sentido em que as pedras, e quando falamos no românico em particular, que foram pensadas, esculpidas com um cariz simbólico para falar ou para transmitir uma mensagem, o que nós dizemos sempre a quem nos visita e quando acompanhamos os nossos visitantes é que as pedras precisam de alguém que fale por elas. E o românico é um exemplo crucial nesse nível, sabendo nós que ao longo do tempo o românico é sem dúvida o estilo arquitetónico que funda a nossa matriz cultural cristã e é sem dúvida o primeiro grande estilo e por isso tem essa função educativa. Às vezes o contacto permanente, e porque quando nós falamos de património românico, que aqui, sem dúvida, o norte é de uma riqueza enorme, não só em número, mas em estilo e em elementos patrimoniais, e especificamente na Rota do Românico, nós vamos apercebendo e tendo ainda grande parte dos elementos patrimoniais, principalmente as igrejas e os mosteiros ainda abertos ao culto, portanto ainda fazem parte da vida da comunidade, esta associação patrimonial histórica, grande parte das vezes não era assumida, era desconhecida e assumiu-se esta necessidade constante de ir explicando às suas comunidades e a quem nos vem
que para além do espaço especial que é na sua vida de comunidade, como nós dizemos, simboliza o princípio e o fim da vida, porque é lá que começam com o seu batismo e é lá que se despedem. Para além disso, estes espaços, na sua dimensão, têm um valor histórico crucial. E nesse sentido, para além de todo o trabalho de envolvimento de comunidade, de envolver a comunidade não só no conhecimento e na transmissão de conhecimento, e que começa desde logo quando nós fazemos, ou quando se fazia intervenção de conservação, de chamar as pessoas e até os visitantes nesse processo, foi muito cedo, no âmbito da Rota do Românico, assumido que faltava um espaço físico que congregasse essa informação. Em 2017 foi inaugurado o Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, que fica num dos municípios, dos 12 municípios que integram atualmente a Rota do Românico. E a grande função pensada para esse edifício era exatamente ser uma porta de entrada para um território físico e humano que, através do seu património e muito ligado como temático ao românico, mas que explica o seu território no todo e o seu território patrimonial, porque explica não aquela altura isolada, mas sim a linha do tempo, era necessário ter esse espaço. E lançámos um desafio arrojado, porque lançámos um desafio a 2 jovens arquitetos com uma primeira premissa, que é construir uma escultura ou um edifício escultórico contemporâneo, mas que toda a simbologia remetesse para o românico. E que dentro dele fosse possível quem visita o Centro de Interpretação do Românico entenda numa experiência que é proporcionada pelas tecnologias, mas também pela partilha de toda a informação, que enquadrasse o visitante ou a comunidade naquilo que é verdadeiramente a essência cultural desta ucronia de tempo e que focasse na importância do património. O centro está organizado em 6 salas, que tem este fio condutor, que começa-se pela sala do território e da Fundação de Portugal, porque há aqui uma conjugação temporal entre o românico e a introdução e a construção do românico em Portugal e no norte de Portugal com o tempo da Fundação de Portugal, e portanto há este contexto que precisa de ser explicado logo de início, como que numa viagem, como uma cápsula de tempo que nos permite entrar nesse espaço físico e nesse espaço histórico. É seguida depois de uma sala que nos contextualiza a componente social. Que tempo é este? Porque não é possível dissociar o porquê do património naquele tempo do seu contexto social à altura. E, portanto, é uma sala com uma experiência muito interativa, de uma forma simples, mas perceptível, que nos demonstra como é que a sociedade medieval estava organizada e no nosso território e em Portugal. Seguimos para uma sala que é uma sala muito interessante, que é a sala do Românico, e que nos demonstra, numa perspectiva também muito fluível e interativa, afinal o que é a arte do românico, o que é o românico, que há muito esta ideia, mesmo no desconhecimento, mas quando abordamos o românico, há muita ideia de que o românico é um estilo apenas arquitetónico. O românico vai muito para além, até pela sua expressão maior, desde a orivesaria, à tapeçaria, a toda a outra carga. Apesar de muitas vezes nós encontrarmos já os edifícios muito despidos daquilo que terão sido no seu tempo, não é? Até em termos de pintura e dos frescos, mas é importante mostrar isso às pessoas, não é? Que aquilo que elas conhecem não é aquilo necessariamente, não era só isso que existia.
Exatamente, e aí depois acompanhamos, na última sala percebemos isso. Depois passamos por uma sala que é um estaleiro de obra, que nos demonstra como é que se construía à época, as metodologias construtivas, e que nos permitem também perceber porque é que aos dias de hoje este património perdura ainda de pé, ainda é habitado, ainda porque a sua construção é de facto uma metodologia altamente inovadora para a época, e ainda hoje é considerada extremamente inovadora, e essa sala permite-nos entrar num estaleiro, percebemos claramente como é que se construía, e é acima de tudo um elogio aos construtores, àqueles homens que erguiam, que às vezes não se falam, mas a estes homens que foram efetivamente, que durante quase 6 décadas trabalhavam numa obra, e como é que era um estaleiro de obra e como é que erguiam. Seguimos para uma sala que é muito interessante, porque deixa aqui o desafio para todos ficarem com a curiosidade de ir visitar, que é a sala da simbologia e da cor, em que há uma interação muito interessante entre o visitante, porque é o próprio visitante que vai descobrir o que é que a cor e toda a componente simbólica representava num tempo em que de facto esta iconografia e estes elementos artísticos tinham como função, que se traduzem numa beleza extraordinária, mas tinham claramente uma função. E por fim, e naquilo que falávamos há pouco e que foi referido, é a sala dos monumentos ao longo do tempo. E é a última sala e que nos explica isso que estava a dizer, que é a Rota do Românico assume, até na visita e naquilo que é o estímulo para depois descobrir aquilo que são os elementos, que é a alma mater da Rota do Românico, que são os 58 elementos patrimoniais, como é que eles foram transformados ao longo do tempo. Não só pelas gerações e gerações que foram passando por lá, mas até como forma de uma ideologia de comunicação e como políticas de salvaguarda de património que nós assumimos que fazem também elas parte da história. Nós costumamos dizer que quando um elemento é mantido no seu sentido purista e continua tal como foi erguido, e estamos a falar de monumentos que têm de grosso modo 800, 900 anos, estranho era se eles ainda estavam na sua... Era sinal que a humanidade não tinha interagido com ele. Como estamos a falar de igrejas, estamos a falar de lugares habitados pela comunidade. Exatamente. E de lugares, e quando falamos de igrejas, até que são prova e testemunho das alterações que foram sendo introduzidas à própria vivência da Igreja e àquilo que é a própria Igreja e à história da Igreja. Como todos sabemos, o Concílio de Trento e aquilo que é a reforma do século XVI vem introduzir mudanças profundas e que é interessante também perceber como é que os elementos patrimoniais fisicamente e artisticamente vão absorvendo como esponjas também essas alterações, e isso também é uma forma de valorizar. É interessante que às vezes alguns visitantes dizem mas isto está muito alterado, já é mais barroco do que românico, e esta explicação permite que se construa também este pensamento de tempo, de linha de tempo, de história da humanidade, de história de cultura, e esse é sempre um ponto de partida que é muito importante, até que o próprio visitante, depois quando vá para o território, quando for à descoberta, porque a visita fica completamente incompleta, aliás, não se faz uma visita à Rota do Românico visitando o Centro de Interpretação. O Centro de Interpretação tem como objetivo estimular e ponto de partida para, mas é muito interessante quando essa perspectiva é absorvida pelas comunidades e pelos visitantes e pelos turistas.
E depois o próprio centro é um espaço simbólico e que desde logo nos permite sentir que estamos num choque quase entre aquilo que é o arrojo de uma arquitetura contemporânea e perceber a importância simbólica da organização do espaço. O centro de interpretação está organizado em 7 torres, que simbolicamente representam os 7 pilares da igreja, e depois é unido por um claustro cheio de luz, porque é translúcido, e que nos remete para uma praça ou para um claustro, e que nos transporta e nos dá essas guias nos nossos guias. Portanto, eu acho que é um desafio muito interessante, é uma descoberta e é uma percepção destas lógicas, como é que a expressão artística pode ser trabalhada tendo em conta esta autonomia daquilo que é o nosso património e, portanto, é um desafio. Eu sou sempre suspeita, mas é sempre um desafio. Não há suspeita nenhuma, de estar a usar. Mas é uma descoberta, é sem dúvida uma descoberta extraordinária. Muito obrigado por este convite, muito obrigado pelo entusiasmo, que efetivamente é sempre muito marcante. Eu já tinha, como disse no início da conversa, eu tive a oportunidade de cruzar com ele e é algo que me acompanha, este olhar sobre um património que é um património que ainda fala muito aos dias de hoje e que pode falar ainda muito ao futuro. Muito obrigado pelo convite, fica o convite também a quem nos está a ver, a quem nos está a ouvir. As conversas na Eclésia vão percorrendo o país de norte a sul e continuaremos amanhã com mais uma proposta para todos vocês. Muito obrigado, doutora Rosário, até uma próxima. Obrigado eu.